Olá, meus amigos em casa, tudo bem com vocês? Sou o professor Elias Santana, professor de língua portuguesa, leciono as disciplinas gramática, redação discursiva e interpretação de textos. E estou aqui hoje pedindo licença a você para te dar uma dica super importante acerca da nossa língua portuguesa e mais, um assunto que recorrentemente cai em provas de concurso público e, além disso, atrapalha muito a vida das pessoas que precisam redigir uma redação discursiva. É justamente, pessoal, sobre o uso do onde na língua portuguesa, o uso perfeito, o uso correto da palavra onde, do pronome onde na língua portuguesa. Vamos comigo à tela, por favor? Pessoal, uso do onde. Primeira coisa que você precisa saber, pessoal, é que o onde é um pronome relativo que só retoma, olha só, lugares, pessoal. É muito comum as pessoas, coloquialmente, no nosso cotidiano, utilizar o pronome onde para retomar coisas que não são lugares. Recentemente até caiu na prova do TJDFT 2013, prova aplicada pelo CESP, a seguinte frase, que falava assim, ó, a democracia é o regime político no qual os conflitos são considerados o princípio de seu funcionamento. A democracia é o regime político no qual. E a banca questionava se eu poderia trocar esse pronome no qual por onde. E, pessoal, a questão era errada, porque eu não posso colocar a democracia é o regime político onde os conflitos são considerados o princípio de seu funcionamento. Porque esse onde irá retomar regime político. E, pessoal, regime político não é um lugar. É muito comum também a gente ver assim, as pessoas falando, a situação política onde o Brasil se encontra é delicada. Pessoal, a situação política em que o Brasil se encontra. A situação política na qual o Brasil se encontra. Mas não é correto utilizarmos a situação política onde o Brasil se encontra, pois, meus amigos, o pronome onde só retoma lugares e situação política não é um lugar. Perfeito? Volte comigo aqui, por favor. O pronome onde, pessoal, ele é equivalente na língua portuguesa ao pronome relativo em que, melhor dizendo, ao pronome relativo que, acrescido da preposição em. Importante, quando nós queremos saber se uma palavra é um pronome relativo, basta trocar essa palavra por o qual, a qual, os quais e as quais. Automaticamente, pessoal, o pronome relativo onde também vai ser equivalente a no qual, porque no qual é em mais o qual, beleza? Na qual, nos quais e nas quais. Detalhe importante que para empregar no qual, na qual, nos quais e nas quais, eu preciso estar sempre atento, pessoal, às questões de concordância nominal. Concordância nominal, que é a nossa concordância que é feita em gênero e, além disso, é feita em número. Por que eu estou te falando isso? Perceba que quando eu falei a situação na qual o Brasil se encontra, eu empreguei o pronome na qual justamente porque retoma situação. E situação é feminina e singular. Quando eu falei a democracia é o regime político no qual, eu usei no qual justamente porque está retomando regime político cujo núcleo é regime. E, pessoal, regime também é um substantivo masculino e singular, portanto, no qual. Perfeito? Outra dúvida que as pessoas carregam é sobre quando usar as formas onde, aonde. Quando é que eu devo usar esses pronomes da língua portuguesa? Olha para mim os exemplos que eu vou colocar aqui na tela. A casa, vamos preencher esse espaço, onde moro está em obras. Hoje é dia da carne no mercado onde vou. A cidade é centenária. O parque onde corro foi reformado neste ano. Meus amigos, eu sei que muitos de vocês aí em casa aprenderam a saber o uso do onde por meio de um macete em língua portuguesa. O que diz esse macete para as pessoas? Diz o seguinte, se o verbo te der a noção de estaticidade, ou melhor dizendo, se o verbo transmite uma noção de ficar parado, como é utilizado popularmente, nós devemos utilizar o pronome onde. Agora, se o verbo trouxer uma noção de movimento, devemos usar o pronome aonde. Só que, infelizmente, sinto informar, este macete para o uso correto do pronome onde não funciona. Veja comigo, por favor, a tela. O verbo morar, pessoal,
é um verbo que dá a ideia de estaticidade. Segundo o nosso macete, se dá a ideia de estaticidade, eu deveria usar o pronome onde, correto? Hoje é o dia da carne no mercado onde vou. Pera aí, meus amigos, o verbo vou é um verbo que dá a ideia de movimento. Se dá a ideia de movimento, eu preciso empregar aonde, tá certo? E olha para mim o exemplo 3. A cidade onde venho é centenária. Olha para mim esse verbo venho, gente. O verbo venho é um verbo que dá a ideia de estaticidade ou de movimento? Ora, se o verbo vou dá a ideia de movimento, venho também dá a ideia de movimento. Se dá a ideia de movimento, eu devo dizer aonde. Agora, diga para mim o que você acha da frase 3. A cidade aonde venho é centenária. Pessoal, está vendo para mim como essa sentença está ruim? Porque, de fato, não é aqui que devemos usar o pronome aonde. Por isso que sinto informar que o seu macete acerca do uso do onde não funciona. A cidade aonde venho é centenária não fica bom, tá certo? Muito mais simples do que isso, pessoal, é você resolver as coisas a partir do seu raciocínio em língua portuguesa. Nunca se esqueça, pessoal, que você é falante de língua portuguesa só desde o dia em que você nasceu. Por isso você sabe mais sobre a gramática da sua língua do que você mesmo imagina, tá certo? Use o seu raciocínio. Você não carece de macetes para entender coisas que você já consegue compreender. Veja comigo aqui, por favor, pessoal. Olha como é que devemos proceder. Você precisa olhar para o verbo, lógico, que vem na sequência. Mas não para observar se ele é de estaticidade ou de movimento, mas para observar qual é a preposição que ele exige quando faz referência a um lugar. Por exemplo, a casa onde mora está em obras, porque, pessoal, fazendo referência a lugar, quem mora, mora em algum lugar. Quem mora, mora em algum lugar. Eu não preciso acrescentar a preposição onde aqui atrás, justamente porque, pessoal, o pronome onde ele já é equivalente a em que. Por tabela, eu também posso utilizar a casa na qual moro. Mas isso é em razão, pessoal, da preposição em que é exigida pelo verbo morar. Quem mora, mora em algum lugar. Frase 2. Hoje é o dia da carne no mercado aonde vou. Pessoal, mas é porque se esse verbo vou fizer referência a algum lugar, quem vai, vai a algum lugar. Por esse motivo, pessoal, como quem vai a algum lugar, a preposição exigida é a preposição a. E esse aonde nada mais é do que a preposição a acrescida do pronome onde. Também, pessoal, se eu quiser trocar esse meu pronome aonde por um pronome que, eu preciso colocar a preposição exigida pelo verbo vou. Portanto, não é mais hoje é o dia da carne no mercado em que vou, mas sim hoje é o dia da carne no mercado a que vou, pois a preposição exigida é a preposição a. Ou então, hoje é o dia da carne no mercado ao qual vou. E utilizei ao qual justamente porque é a preposição a mais o qual em concordância com a palavra mercado. Perfeito? Olha para mim agora o problema que temos na frase 3. A cidade aonde venho é centenária? Pera aí, gente. Se eu fizer o verbo venho fazer referência a algum lugar, gente, quem vem, vem de algum lugar. Ou seja, meus amigos, a preposição exigida pelo verbo vir é a preposição de quando faz referência a algum lugar. Quem vem, vem de algum lugar. Se quem vem vender algum lugar, pessoal, por que você vai colocar a preposição a? Por isso que esse exemplo ele está incorreto dessa maneira. A forma correta seria como? Veja comigo. Pessoal, a cidade de onde venho. Aí sim eu tenho uma forma correta. Também é vernacularmente correto, pessoal, utilizar a forma donde. Essa contração também existe na gramática da língua portuguesa. Se eu quiser trocar pelo pronome que, eu preciso utilizar a preposição exigida pelo verbo venho. Ou seja, a cidade de que venho. E se eu quiser usar o qual, a cidade da qual venho. Da qual, que perceba para mim, é a preposição de acrescida do pronome a qual em concordância com a palavra cidade, que é feminina e singular. Meus amigos, agora olha para mim o último exemplo. Olha esse exemplo que matador. O parque
onde corro foi reformado neste ano. Se você observar para mim, pessoal, esse verbo aqui, ó, corro, gente, eu juro para você, se eu te perguntar, corro é um verbo que dá ideia de estaticidade ou de movimento? Se você conseguir correr parado, eu te dou um prêmio do que você quiser. Pessoal, correr é um verbo que dá ideia de movimento. Entretanto, essa minha frase não fica correta com o pronome aonde. Até porque, pessoal, se eu fizer esse verbo correr fazer referência a algum lugar, perceba comigo, meus amigos, quem corre, corre em algum lugar. Meus amigos, se quem corre, corre em algum lugar, automaticamente, pessoal, aqui atrás eu vou colocar qual pronome? Aquele que contém a preposição em, ou seja, onde. O parque onde corro foi reformado neste ano. Também posso colocar o parque em que corro, ou o parque no qual corro. Não vai confundir isso para mim, gente. Você é falante de língua portuguesa desde o dia em que você nasceu. Portanto, meus amigos, basta olhar para o verbo e perceber a preposição que ele exige. Quem mora, mora em algum lugar. Se é em, onde? Calma aí. Se quem vai, vai aonde? Se quem vem, vender, de onde ou donde? E se quem corre, corre em algum lugar, corre no parque, onde? Tá certo? Não vá confundir isso para mim, pessoal. Estude com seriedade. Você não possui necessidade de macetes para aprender coisas sobre as quais você já tem conhecimento prévio. Tudo bem? Meus amigos, para acompanhar os nossos trabalhos, basta você adicionar, clicar, seguir a minha fanpage, facebook.com/Prof. Elias Santana com um único S, tá certo? Ou digitar apenas no seu cursor de busca do Facebook, Elias Santana. Além disso, há um blog onde você pode encontrar todos os meus vídeos já gravados aqui de dicas, de programas, de acordes, de interpretação de texto. O blog é esse aqui, ó, profeliasantana.tumblr.com. Meus amigos, espero que você tenha aproveitado bastante essa dica. Guarde isso no fundo do seu coração. Não erre mais acerca deste assunto. Você já sabe bastante sobre ele e detone nas provas, nos textos em que você redigir, principalmente na vida. Pessoal, a língua portuguesa é o seu instrumento de comunicação. Comunique-se, portanto, da maneira como você achar mais devida, da maneira como for mais correto em cada um dos contextos. Gramática não é só para a prova, gramática é para a vida. Um forte abraço, até mais!